Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Transformadoras. Você que já ouviu alguns dos nossos programas sabe que nós somos um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação e o aprendizado. Se você está chegando agora, é o primeiro vídeo que você assiste nosso, vale a pena olhar todos os outros vídeos, né? Fazer uma busca no YouTube ou na plataforma de streaming que você utiliza, para ver todas as outras entrevistas que nós fizemos, os bate-papos, as conversas transformadoras que já tivemos com vários outros educadores. Nós sabemos que a necessidade de aprender cresce a cada dia e que novos desafios batem à nossa porta. Assim, nós, enquanto profissionais de educação, educadores, pais e todos os interessados nessa temática, nós não podemos ficar parados. O Conversas Transformadoras, como nós sempre falamos, é um chamado à compreensão das ações de transformações reais do aprender, principalmente aquelas que são escaláveis e portadoras de futuro. E aí, vamos realmente transformar a educação? Hoje, nosso entrevistado é o Herbert Lima, que é secretário de Educação de Sobral. Ele é concursado no cargo de professor efetivo, adjunto da Universidade Federal do Ceará, adjunto 3, e possui graduação na área de licenciatura em Física, mestrado com pesquisas na área de Tecnologia Aplicada à Educação, em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará, e possui doutorado na área de pesquisa em avaliação da efetividade e do desempenho da aprendizagem em teleinformática, também pela Universidade Federal do Ceará. O Herbert também possui pós-doutorado em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, desenvolvendo o estudo em formação de professores e gestores com tecnologias digitais, cultura maker e efetividade do ensino e da aprendizagem, dentre um monte de outras coisas. Vou já chamar o Herbert aqui para a nossa sala. Herbert, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você no Conversas Transformadoras de hoje. Olá, boa tarde. Boa tarde, Robson Lisboa. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os internautas, assim como também um bom dia e uma boa noite para, eventualmente, quem for assistir esse vídeo posteriormente. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma grande honra e muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Herbert. Para nós é uma honra também ter a sua voz ecoando dentro do Conversas Transformadoras. E eu começo, como tradicionalmente eu começo com os outros entrevistadores, que qual foi o momento, com a seguinte pergunta, né? Qual é o momento que você, Herbert, se viu como um educador? Qual foi o momento que você seguiu uma carreira normal em alguma outra área ou você ainda era adolescente e você percebeu que educar, que ajudar outras pessoas a aprender, trazer outras pessoas a essa luz do conhecimento era uma missão de vida para você, era algo que era importante para a sua vida. E aí conta a sua trajetória até chegar à Secretaria de Educação de Sobral para a gente. Por favor. Bom, primeiro eu tive uma grande inspiração dentro da minha casa, que é a minha mãe. Ela foi professora de uma pequena escola próxima à nossa residência e durante toda a minha vida, tanto na infância como na adolescência, na pré-adolescência, ela fez um trabalho muito próximo de acompanhamento, de me ajudar no desenvolvimento do cumprimento das tarefas de casa, de estar muito presente na escola, então, de ser minha professora no contraturno em que eu não estava na escola. Então, ela, além de ter sido professora fora do ambiente familiar, também foi uma inspiração e foi uma professora que me ajudou bastante, especialmente na minha infância e no início da pré-adolescência. Posteriormente, eu tive uma experiência no ensino médio como estudante de uma escola técnica federal, do Instituto Federal de Educação, já no nível médio, cursando um curso técnico
na área de telecomunicações. Então, essa também foi uma experiência bastante significativa para mim, estudar numa escola pública, de referência, de qualidade, federal, e me deu a oportunidade também de conhecer grandes mestres, professores, que me inspiraram bastante nessa minha escolha pela docência. Então, eu ingressei no curso de licenciatura para ser professor, e fui professor por muitos anos, mais de uma década, da rede privada de ensino de Fortaleza, capital do estado do Ceará, assim como também fui professor da Prefeitura Municipal de Fortaleza, do ensino fundamental 2, séries finais, especialmente na área de ciências e matemática, e depois fui professor por alguns anos de nível médio de matemática e de física da rede pública estadual de educação. Posteriormente, eu acabei, pela afinidade com a educação, com a docência, fazendo mestrado e doutorado, sempre nessa área de educação, de avaliação, de tecnologia, de aprendizagem. E aí ingressei como professor em 2009, né, na Universidade Federal do Ceará. Então, aí já fazem mais de 10 anos como professor da universidade. E lá tive a oportunidade de ingressar também como orientador e pesquisador em programas de mestrado, de doutorado, auxiliando também alguns professores que pesquisam na área de ensino e de educação. Que interessante. Então, é engraçado que vários entrevistados nossos tiveram exatamente esse gatilho para serem personalidades do mundo da educação, ou seja, de se destacarem nesse universo por conta de inspiração familiar. E o Herbert é mais uma dessas, e que interessante, né? Como é importante o papel da família no processo educacional, né? Bem, e você, então, eu vi que você tem uma formação muito forte nessa área de tecnologia, e você é um gestor público. Então, imagina, você tem um desafio grande, que é melhorar os índices do seu município constantemente, ou mantê-los em alto nível o tempo todo, mas também tem esse desafio de trazer as tecnologias, trazer essa preparação dos jovens, das crianças que estudam em Sobral, para catapultá-las para essa sociedade digital, para esse mundo que nós estamos vivendo, para essa sociedade tal qual nós estamos. Como é que você vê esse desafio como gestor público? E quais são as ações que você tem feito em Sobral que você gostaria de destacar para a nossa audiência? Bom, primeiro, a tecnologia é uma ferramenta fundamental em qualquer segmento social, econômico, não só para a comunicação, para o entretenimento e para as interações, mas também como ferramenta do desenvolvimento de processos, desde processos administrativos ou da gestão de informações até, eventualmente, no caso da educação, processos também que auxiliem o desenvolvimento pedagógico. Então, na prática, no dia a dia, estando hoje como gestor público municipal, como secretário municipal de educação, a tecnologia ela se integra em dois níveis dentro da nossa rotina de trabalho. Primeiro, são sistemas de gerenciamento de comunicação e de interação, né? Então, nós temos hoje desde ferramentas que permitem uma webconferência, isso foi amplamente disseminado, especialmente depois do período da pandemia, até sistemas de gestão de informação, de digitalização de processos, de lançamento de dados, de gerenciamento e organização das informações vinculadas aos processos que permeiam uma secretaria de educação, assim como também as unidades escolares, né? A matrícula do aluno, o lançamento de notas, o boletim escolar, dentre outras atividades. Bom, o segundo ponto, o segundo aspecto da utilização da tecnologia é como ferramenta de apoio, de auxílio pedagógico. Então, você tem disponível hoje o livro digital, o data show,
softwares educativos, laboratórios de informática, tablets, notebooks, aplicativos, ferramentas que complementam, que auxiliam e que são de apoio ao trabalho do professor. Obviamente que não no sentido de substituí-lo, nem o professor, nem o ambiente de sala de aula, nem mesmo material físico, material concreto, o livro didático, os materiais e recursos pedagógicos concretos que podem ser utilizados desde um laboratório de ciências até um material concreto na área, por exemplo, da matemática. Então, todas essas ferramentas, todos esses recursos, na nossa experiência prática, aqui, olhando um pouco para a nossa realidade, elas são ferramentas que auxiliam, que apoiam, que complementam, mas elas não substituem, especialmente por conta das questões econômicas, sociais, da disponibilidade de infraestrutura, de equipamentos, assim como também da conectividade dos nossos estudantes, e até por uma questão metodológica. A experiência prática aqui na nossa realidade demonstra que as ferramentas, os recursos digitais, do ponto de vista pedagógico, são importantes, são muito bem-vindos, podem e devem ser utilizados em sala de aula, mas eles não substituem nem o espaço físico da sala de aula, nem mesmo o trabalho e a condução do professor, assim como também uma série de materiais concretos, jogos, livros didáticos, atividades que podem ser desenvolvidas ou implementadas com materiais pedagógicos. E, nesse sentido, um outro eixo importante, Robson, que eu queria destacar aqui em relação à tecnologia, é que nós estamos implementando, desde 2017, um novo currículo voltado ao ensino de ciências. Que legal. Funciona de maneira interdisciplinar. Esse currículo está pautado numa aprendizagem prática, na cultura maker, em fazer com que os alunos ponham a mão na massa através de sequências didáticas e da implementação de Fab Learnings, que são laboratórios de fabricação digital com tecnologias como impressora 3D, cortadora laser, máquina fresadora, e esses equipamentos, juntamente com a implantação desses laboratórios e a cultura maker, permitem, através de sequências didáticas, desenvolver habilidades não só em ciências da natureza, mas em matemática, em linguagens, em literatura, por meio de projetos pedagógicos que fazem com que o conteúdo e as habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos estudantes e que estão presentes em matrizes curriculares possam dialogar com a inserção de tecnologias, especialmente tecnologias digitais, com a fabricação digital e com a inserção de novas linguagens e habilidades, como, por exemplo, o pensamento computacional, a robótica, a programação e o desenvolvimento da lógica e da concepção de uma visão algorítmica de processos, assim como nós implementamos nos sistemas e nas novas linguagens de tecnologia que nós temos hoje, especialmente ligadas à área da tecnologia da informação. Então, essas ferramentas tecnológicas, elas são importantes, são auxiliares e colaboram de maneira significativa, tanto na gestão da política pública do ponto de vista administrativo, como também na implementação de ações, de estratégias e de iniciativas de natureza pedagógica, especialmente quando são atreladas a um bom currículo e são unidas à formação de professores. Eu imaginava que, pela sua liderança, que você faria assim, uma impressão de um programa de STEAM, né, de ciência, tecnologia, matemática, bastante forte no seu município. E eu estava vendo aqui na internet que, segundo a lista de municípios do Brasil, por IDEB, vocês possuem uma das melhores educações básicas. E você acredita, Herbert, que tem a ver com essa impressão em cima de STEAM que vocês têm feito? Isso seja uma das principais causas, ou a que outros fatores você
você julga que são importantes para vocês terem um IDEB tão bom na comparação com os outros municípios brasileiros? Bom, primeiro, o município de Sobral tem implementado uma reforma educacional desde o ano de 1997. Essa reforma educacional, ela passou por alguns princípios, por algumas características, como, por exemplo, a implementação de uma política de alfabetização da aprendizagem. Essa política de alfabetização, ela está baseada na garantia do direito da alfabetização das crianças até os 7 anos de idade, que é o segundo ano dos anos iniciais. Outro ponto importante foi também, nesse histórico, a implementação de uma cultura meritocrática por critérios técnicos para a seleção de diretores e coordenadores pedagógicos. É o que a gente chama de fortalecimento da gestão escolar. Então, em Sobral não existe indicação política nem para o diretor, nem para o coordenador pedagógico, e sim uma seleção pública, com prova escrita, com curso de formação, com análise de títulos, e isso dá legitimidade e, ao mesmo tempo, seleciona, recruta perfis técnicos que tenham capacidade para desenvolver planos de ação, planos de metas, baseado em alguns critérios de qualidade que são estabelecidos pela própria Secretaria de Educação. Outro ponto importante também é a própria política de formação continuada de profissionais do magistério. Sobral tem uma escola de formação continuada de professores, que nós chamamos de SFAPEG, é a Escola Permanente de Formação Continuada e Gestão Educacional, que oferece há quase 2 décadas formação e capacitação para todos os professores do município, coordenadores pedagógicos, psicólogos. Hoje nós temos um psicólogo em cada escola de ensino fundamental 1 e 2, desenvolvendo uma política de competências socioemocionais, além de auxiliares de turma, de profissionais que colaboram com o atendimento educacional especializado. Então, essa escola de formação continuada, ela vem para estruturar e organizar a rotina do professor, capacitar os profissionais do magistério e, ao mesmo tempo, resgatar o ofício de ensinar do professor, a partir do momento em que ela estrutura, desde o planejamento até a rotina, os materiais didáticos que vão ser utilizados. Tá. É um local de estudo, então, também, né? Do mecanismo. Um plano de aula que não está baseado simplesmente na sequência de um livro didático, mas que olha para a matriz curricular, olha também para a matriz de habilidades e competências das avaliações, tanto do município como dos sistemas de avaliação estadual, nacional, olha também para a implementação de rotinas que utilizem novas estratégias, novas metodologias e que inovam em práticas de sala de aula, que permite a cooperação, a colaboração entre os estudantes. Então, esse outro eixo, além do fortalecimento da gestão por meio de seleção pública, do acompanhamento da capacitação e da qualificação dos diretores e coordenadores pedagógicos, esse segundo eixo, que é a formação continuada de professores, através da escola de formação continuada dos profissionais do magistério, é fundamental. E um terceiro ponto, um terceiro eixo que eu considero crucial nesse processo é a política de avaliação e monitoramento da aprendizagem dos alunos. Então, nós realizamos avaliações semestrais através de um sistema de avaliação em larga escala do próprio município e avaliações mensais, onde a gente pode acompanhar mês a mês como é que está se dando a progressão de habilidades dos estudantes, como é que eles estão avançando nos conteúdos de leitura, de linguagem, no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, e a partir daí, a partir desse avanço, desse acompanhamento, eu posso identificar e mapear como é que está o nível de desenvolvimento cognitivo dos meus estudantes e consigo desenvolver estratégias, acompanhar o trabalho do diretor e apontar para eles direções possíveis de novas estratégias ou ações que ele pode desenvolver na escola, caso, eventualmente, alguma turma não esteja demonstrando a evolução nessa progressão de habilidades. Bem interessante. Eu vou voltar ali na parte de
de formação de professores, né? O espaço de formação que você citou, como é que ele acontece no dia a dia, no semestre de um professor? Porque a maioria dos lugares dos municípios brasileiros e nas escolas privadas, inclusive, a formação do professor é uma ação muito pontual, numa semana por semestre, chamada de semana, comumente de semana pedagógica, e na qual esse professor passa ali algumas horas, poucas horas, num trabalho de formação continuada, mas que tem pouco impacto no dia a dia desse professor. Ele acaba pegando o livro e tentando, ou o sistema, né, que aquele município adota, ou que aquela escola adota, e acaba tentando no dia a dia dele cumprir com aquele currículo. Muitas vezes não consegue, às vezes consegue. Mas como é que é a rotina, então, semestral ou anual de um professor ao passar por esse sistema de formação continuada de professores de Sobral? Bom, o município de Sobral tem dentro da sua rotina um calendário mensal permanente, onde todos os professores, uma vez por mês, saem de sala de aula dentro da rotina de um terço de planejamento, de formação, e nesse dia eles vão para a escola de formação continuada de professores. Nesse caso específico, eles participam de um processo de formação continuada. Esse processo de formação envolve uma acolhida inicial, o estudo de alguns textos teóricos, mas também a definição e a organização da rotina de sala de aula, definindo ali quais são os conteúdos, quais são as habilidades, quais são os materiais ou a combinação de livros, como é o caso do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático, próprios materiais que são desenvolvidos pela Escola de Formação Continuada de Professores, alguns materiais que são adquiridos em investimentos pela própria prefeitura, além dos materiais da política do governo do estado, através do programa de aprendizagem na idade certa, que é o PAIC, que é uma política pública do governo do estado do Ceará, em cooperação com os 184 municípios cearenses, e que o município de Sobral também faz parte, também coopera dentro dessa política pública. E aí, nesse sentido, essa formação continuada, ela vai delimitar, ela vai organizar para 4 semanas, já que a formação é mensal, então, todo mês, quando o professor vai para a escola de formação continuada, ele planeja, ele discute, ele constrói a formação continuada para aquele mês, para aquelas 4 semanas seguintes, porque no mês seguinte, ao retornar para a formação, ele vai construir o planejamento e vai receber uma capacitação e uma orientação dos materiais que ele vai utilizar e das habilidades que ele vai abordar nas semanas subsequentes. Então, a partir daí, você tem a organização e a estruturação do trabalho de sala de aula, a implementação de materiais que vão desde o livro didático do PNLD, passando por livros e materiais desenvolvidos pela própria Escola de Formação Continuada, adquiridos eventualmente pelo município, disponibilizados também pela política do governo do estado, e essa rotina, essa organização do planejamento, ela está pautada no currículo que o município de Sobral desenvolveu, não só baseado e tendo como referência a própria BNCC, mas também alguns outros currículos de referência em nível internacional, a partir do momento que o município tem a expectativa de elevar o grau de expectativas em relação à aprendizagem. Então, elevar a régua no sentido de fazer com que as habilidades, as rotinas, os processos sejam mais refinados e, do ponto de vista do desenvolvimento de uma determinada habilidade, de uma maneira mais profunda, fazendo com que os alunos consigam adquirir e desenvolver uma determinada habilidade cognitiva e que ele possa, ao ser verificado por avaliações mensais de monitoramento, por avaliações semestrais que fazem parte da política de avaliação externa em larga escala do município, ou mesmo por avaliações externas, também em larga escala, como, por exemplo, o SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica Brasileiro, o próprio SPAES, que é o Sistema Estadual de Avaliação do Governo do Estado do Ceará, através da política de aprendizagem na idade certa, que é implementada, como eu já citei, pelo Estado em parceria com os municípios, o próprio desempenho que esse aluno vai ter
no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, tendo em vista Sim. que ele é egresso da rede pública municipal de ensino, no ensino fundamental 2 até o 9º ano, mas ele também cursa o ensino médio na rede pública estadual de ensino. Aqui no estado do Ceará e no município de Sobral, destacadamente, a educação infantil e o ensino fundamental 1 e 2 é todo obrigação e contrapartida dos municípios, cabendo o ensino médio uma responsabilidade, uma atribuição do Estado. Mas é feito um trabalho de cooperação, de parceria, de tal maneira que essa política pública seja única, desde a criança que entra na creche até a criança que chega ao 3º ano do ensino médio, e tem programas, políticas e ações que vão colaborar, que vão contribuir para o ingresso desse aluno no ensino superior. E, por último, desde 2017, nós temos também implementado o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O Brasil participa do PISA como país, mas a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem uma versão da prova que eles chamam de PISA for Schools, ou PISA para escolas, que é uma versão compatível com a avaliação do PISA em nível internacional. E a gente tem implementado essa avaliação já por 3 vezes consecutivas, e os indicadores, os percentuais de proficiência, têm demonstrado que a performance dos nossos alunos em leitura, em ciências e em matemática, que são as 3 áreas avaliadas no exame do PISA e também no exame do PISA para escolas, demonstra que os alunos das escolas de Sobral, além de terem bons resultados de indicadores nas avaliações nacionais, também conseguem uma performance igual ou superior a estudantes que estão em redes de ensino no Chile, na Argentina, na Alemanha, na Inglaterra, demonstrando que não é uma questão socioeconômica. Nós estamos comparando países que são considerados economicamente desenvolvidos em comparação com um município, um recorte de uma experiência educacional no estado do Ceará, no Nordeste brasileiro e no país, no Brasil. O Brasil, infelizmente, tem uma performance muito aquém nas avaliações do PISA, que participa desde o ano 2000. Mas desde 2017, nessa implementação que a gente tem feito em colaboração com a OCDE, a gente tem conseguido um avanço importante, considerável, em relação ao desempenho dos nossos alunos, especialmente porque é possível essa comparação do desempenho dos nossos alunos em relação aos estudantes de outros países. Bem interessante. Um outro assunto que eu acho que é muito rico e para a nossa audiência, e na lógica de falar com um gestor educacional de um município importante como é Sobral, como é que vocês lidam a questão da evasão escolar? Evasão escolar é um problema grande em todos os níveis, e assim, alguns números chegam a assustar, principalmente quando já chega no nível superior, mas ele acontece também desde a educação básica. Quais são as principais estratégias que você, Herbert, e o município de Sobral têm feito para poder combater a evasão escolar? Bom, até em relação aos sistemas de monitoração, que eu percebi que você tem um sistema de gestão e acompanhamento muito forte. Isso ajuda você a perceber quando um aluno está tendendo a se evadir? Existe alguma ação também baseada em dados? Dá um overview para a gente nisso, por favor. Sem dúvida. Os sistemas de acompanhamento e monitoramento, eles são fundamentais. E não só o sistema de informação em si, que retroalimenta o censo escolar, que acompanha o lançamento da frequência do desempenho dos alunos, mas a própria metodologia, a própria sistemática de organização e de estruturação do trabalho que é feito por uma equipe técnica dentro da Secretaria de Educação, que nós chamamos de superintendência pedagógica, que é equivalente a um setor pedagógico. Então, eu tenho um conjunto de técnicos que eles agem como mentores, como profissionais que vão aconselhar, que vão acompanhar o trabalho que é desenvolvido pelos diretores das escolas. E aí, nesse sentido, uma das atribuições que nós chamamos de indicador de sucesso é ter a frequência, a assiduidade e a presença dos estudantes
dentro do ambiente escolar. Esse é um requisito mínimo, é o ponto de partida. A criança Sem tem que dúvida. estar na escola, tem que estar com um bom material didático, um bom fardamento, bons livros e bons materiais complementares, além do livro impresso, materiais digitais, tablets, tecnologias, softwares, slides interativos, jogos que eventualmente podem gamificar determinados conteúdos, uma boa estrutura de alimentação escolar, especialmente para as crianças mais vulneráveis, né? E esse Sim, sim. alinhamento entre o trabalho que é feito em sala de aula pelo professor, juntamente com o diretor da escola e o seu coordenador pedagógico, e as famílias, essa conquista, esse diálogo, esse envolvimento com as famílias é fundamental. Por isso que nós estabelecemos, no mínimo, uma reunião obrigatória por bimestre, com a presença do diretor escolar, para que ele possa fazer os alinhamentos, os combinados com a família, para que ele possa dialogar e interagir no sentido de sempre estar pactuando e repactuando novos direcionamentos que a escola tem, e isso não só de maneira coletiva, mas também de maneira individualizada. Então, nesse sentido, uma estratégia importante também é a busca ativa. Se a criança Sim. eventualmente faltar um dia de aula, ela já tem que receber na casa dela a presença de um profissional da escola. Pode ser um apoio administrativo, ligado à secretaria da escola, que tem como atribuição fazer essa visita de acompanhamento para saber por que essa criança faltou, o que ela está necessitando, qual é a responsabilização e o grau de consciência que aquela família, aquele pai, aquele responsável tem sobre a importância do que é perder um dia de aula, ou perder eventualmente mais do que um dia. Então, quando é feito esse acompanhamento, quando é oferecido esse aporte, esse suporte, esses materiais, isso vai contribuir para que a criança esteja presente na escola. Então, a gente tem uma meta, e a gente trabalha muito essa meta com todos os diretores, que é, todos os dias, 100% de todas as crianças estarem na escola. Então, isso tem que estar na reunião do diretor, com a coletividade, com a comunidade, que é feita de maneira bimestral, nas reuniões individuais do diretor com as famílias, e ele pode e deve receber aquelas famílias com maior grau de vulnerabilidade ou cujos alunos estão eventualmente ausentes por algum motivo com maior frequência. Ele pode e deve também fazer um mapeamento com o professor da própria turma, da própria sala de aula, que pode identificar ali alunos mais vulneráveis ou sobre um risco maior de vulnerabilidade, e o próprio coordenador, através de ligação telefônica, de comunicação de WhatsApp, fazer essa busca ativa permanente, manter esse contato e garantir que 100% das crianças, todos os dias, estejam dentro da escola. Que interessante. Realmente, eu acho que é um grande desafio conseguir ir atrás dessas famílias, né, e conseguir estabelecer um diálogo. O engajamento da família no processo educacional é uma das chaves de sucesso que a gente acredita que fazem diferença no processo de aprendizado dessas crianças. Quando uma família está engajada, os índices de desempenho desses alunos certamente são bem maiores do que quando a família está desengajada dentro do processo. Uma última pergunta, antes até de pensar em desafios e perspectivas, pensando em futuro da educação, né? Como gestor, você vê o futuro, mas ainda queria saber sobre engajamento ou envolvimento da comunidade. Como gestor público e como lidando, né, com essa questão geralmente a gente não educa só aquelas crianças, né? A gente educa os pais também, a gente educa a comunidade, o entorno da escola. O que tem sido feito, então, por vocês nesse trabalho de engajamento da comunidade dentro do contexto das escolas de Sobral? Bom, como eu citei, o vínculo e a proximidade do núcleo gestor com a escola, ele é fundamental. Então, a manutenção de reuniões permanentes, de alinhamento, de combinados, de afinamento e de proximidade, a realização também e a implementação de reuniões individuais, o atendimento do diretor individualmente com as famílias, a visita do núcleo gestor, de técnicos, de profissionais das escolas, e também a busca ativa junto à escola, da escola junto à casa do aluno, é outro aspecto fundamental.
subsidiar com todo o aporte, todo o apoio de fardamento, material de kit escolar completo, mochila, uma alimentação adequada e uma estrutura de transporte escolar que permita com que a criança chegue até a escola. Nesse momento aqui em Sobral também, nós estamos implementando a educação 100% em tempo integral, então todos os nossos alunos de todas as escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, ficarão em tempo integral e não só trabalharão e irão desenvolver habilidades curriculares convencionais, como também terão a oportunidade de uma base diversificada de habilidades. Então, pensar sobre o protagonismo do jovem, da criança, o projeto de vida que esse aluno pensa do seu futuro, da sua família, do seu entorno, trabalhar também com esses estudantes na perspectiva de desenvolver habilidades no campo das competências socioemocionais, afetivas, sociais, emocionais. Para isso, nós temos um psicólogo em cada unidade escolar, também para trabalhar junto com a criança, com o adolescente e com a família, essa proximidade junto com a escola. E, por último, compreender que muitas vezes a família não tem formação acadêmica ou não tem consciência da sua importância e da presença na escola. Então, nesse sentido, é preciso também pensar em programas, em projetos, em ações voltados à família especificamente, fazendo com que essa família esteja presente, que ela cumpra o seu papel, acompanhe a rotina do aluno, acompanhe a frequência escolar do aluno, acompanhe a agenda, apoie o aluno no desenvolvimento de um outro indicador de sucesso que a gente considera fundamental, que é o para casa, o desenvolvimento de atividades que o aluno pode fazer e deve fazer em casa como complementação da sua rotina na escola. Muito bom, Herbert. A gente vê, então, que Sobral não está lá nas cabeças à toa, né? Então, existe toda uma estrutura e um trabalho de longa data, pelo que você colocou aqui, essa reforma desde 97. Agora, pensando no futuro, você já tem um background bom tecnológico, de formação de professores, inclusive com uso de tecnologia, e você certamente está atento às transformações da sociedade. Quais são os desafios e perspectivas que você vê, principalmente os desafios para um gestor público e para o seu corpo técnico, sua equipe inteira, desde de você mesmo até chegar nos professores, até chegar no chão de escola, ou seja, no dia a dia da escola, para preparar essas crianças, para arremessá-las para um bom futuro para elas, que significa também diretamente um bom futuro para o município de Sobral. Que desafios e perspectivas você vê com essa sociedade que está mudando tanto e que está mudando tão rápido? Como acompanhar? Como é que você vê, como é que o Sobral está se preparando para ajudar esse processo todo de transformação que também impacta na educação? Bom, Sobral tem se preparado primeiro ofertando o tempo integral aos seus estudantes, permitindo que os alunos ingressem e permaneçam o dia inteiro nas unidades escolares, recebam também, além de uma formação curricular, e elevando com altas habilidades o desempenho na área de língua portuguesa, de ciências, geografia, de história, matemática, mas também desenvolva habilidades no campo das competências socioemocionais. Sobral também tem implementado uma rotina de oferecer aos seus estudantes um atendimento individual, personalizado, com um professor que é líder de turma, com um coordenador que se preocupa com as questões afetivas, da empatia, da tolerância, do respeito. Isso é muito legal. E implementado também um currículo, para além das questões cognitivas e socioemocionais, no âmbito das competências artísticas, culturais, esportivas. Então, nós temos vilas olímpicas de preparação de crianças e adolescentes para o desenvolvimento de atividades esportivas, não só da educação física, mas também para o esporte de alto desempenho. A gente tem escola de artes cênicas e tem implementado também na base diversificada do currículo do tempo integral uma série de atividades que envolve o desenvolvimento artístico, cultural. Então, nesse sentido, tem sido feito um trabalho pensando no futuro da cidade,
a partir da transformação que o tempo integral pode oferecer aos nossos estudantes. Entendi. Você vê aí a inteligência artificial meio que engolindo o mundo, não deixando nada para fora, né? Como é que você, agora pessoalmente, não especificamente, como educador e como pesquisador, inclusive, da área de transformação da educação, como é que você vê os impactos dessa... Porque agora a transformação digital ficou uma coisa muito mais incisiva, muito maior. Qual é a sua opinião pessoal em relação a essas novas tecnologias, principalmente inteligência artificial, no universo da educação? Bom, primeiro, é preciso ter muita cautela e muito cuidado sobre a chegada de um novo recurso, de uma nova ferramenta, ou até mesmo de uma nova tecnologia no âmbito das tecnologias digitais. Obviamente que essas ferramentas elas podem criar perspectivas novas de aprendizagem e, eventualmente, contribuir com o estabelecimento de alguma nova rotina ou até mesmo colaborar com alguma estratégia pedagógica. Mas, nesse primeiro momento, especialmente porque essas ferramentas ainda estão em desenvolvimento, estão sendo gradualmente implementadas, na prática, olhando para a nossa realidade de rotina, de organização de rede, do trabalho que é feito nas escolas, não se vislumbra nenhuma mudança de curto prazo. Então, nesse sentido, a gente compreende que essas ferramentas podem ser utilizadas quando elas se integram a um currículo e a uma estratégia pedagógica eficiente, quando elas fazem parte da rotina e da formação continuada de professores, já que os professores precisam se empoderar desses recursos para poder utilizá-los, mas não altera, não substitui nenhuma rotina. Pode ser uma ferramenta de apoio, de auxílio, que contribua, mas não vem mudar nenhuma perspectiva de maneira drástica. Então, a gente considera que toda e qualquer nova ferramenta ou mudança tem que ser vista com uma certa cautela, é necessário estudos, é necessário se apropriar desse recurso, dessa ferramenta, para saber como, de fato, ela vai impactar na rotina de sala de aula. Obviamente que em outros segmentos da sociedade, seja na área econômica, nas interações sociais, na comunicação, na indústria, no comércio, a gente sabe que o impacto e a variabilidade do efeito de uma tecnologia pode ser maior, pode ser menor, mas isso não implica em nenhuma mudança, requer sim um planejamento e uma cautela que vai ser implementada sistematicamente. Eu queria só aproveitar, Robson, se você me permite, nós que estamos aqui ao vivo, eu vou ter um outro evento, uma outra live agora às 16 horas, a gente está passando um pouquinho das 16 horas, eu queria também aproveitar aqui essa última questão, primeiro para agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, dizer que eu fiquei muito honrado, muito feliz em poder estar participando desse momento aqui com vocês, parabenizar por essa iniciativa das conversas transformadoras e que esse vídeo, que essa gravação possa ficar disponível no canal e, quem sabe, possa também contribuir e colaborar com algumas reflexões de alguns educadores. Também deixo aqui à disposição outros meios de comunicação. Nós temos o canal do YouTube da Secretaria de Educação de Sobral e também do Laboratório Digital Educacional, que é uma iniciativa também onde a gente oferece algumas lives, cursos. Então, facilmente colocando esses dois termos no Google, educadores, professores ou demais interessados que quiserem se aprofundar um pouco mais nessas reflexões que eu trouxe aqui, elas estão disponíveis. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pela Obrigado a gente, pela belíssima condução. A gente que agradece e desejamos aí maior sucesso para você na condução da gestão educacional do município de Sobral. E, pois é, pessoal, esse foi, então, o nosso Conversas Transformadoras de hoje. Vocês podem ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, acessem o www.significare.org.br. E se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de assinar o canal e dar o seu like. E o Conversas Transformadoras também está disponível nos principais serviços de streaming de podcast
Eu agradeço o secretário Herbert Lima e agradeço também a você que assistiu a gente até o final. Um abraço e até a próxima.